videoaula de hoje, nós ainda vamos falar sobre o volume, tá bom? Então, hoje é videoaula parte 2 sobre o volume, tá bom? Na aula retrasada, eu mostrei para vocês uma artista, mostrei as obras dela. Lembram que eu mostrei sobre a Tarsila do Amaral, uma artista brasileira? Mostrei a obra Agari, que ela utilizava as formas geométricas na construção da obra dela. E hoje eu vou mostrar também um artista para vocês, vou apresentar para vocês. Ele se chama Maurits Cornelis Escher. Lembrem bem desse nome. O Escher foi um artista holandês que nasceu no ano de 1898 e que veio a falecer no ano de 1972, lá na Holanda. E ele foi considerado um dos maiores artistas gráficos. E eu vou mostrar algumas obras dele para vocês, porque ele utiliza as formas geométricas, dá volume às obras dele, essa noção de tridimensionalidade, a gente vai perceber nas obras que o Escher faz, essa noção então, né, de objetos em 3D, tridimensional, sobre uma forma plana, né, que todos os artistas, né, quando a gente desenha, como eu já havia explicado, a gente desenha a partir de um formato bidimensional, sobre a folha plana. E a gente dá essa noção de tridimensional de volume a partir de técnicas de desenho e de pintura. Então, vamos acompanhar. Essa é a primeira obra para vocês conhecerem desse artista chamado Escher, que se chama Répteis, do ano de 1943. O artista fez essa obra usando a técnica da litografia. Então, lembrem que a professora explicou em sala de aula que a litografia é uma gravura feita a partir de uma pedra de superfície lisa e a xilogravura é uma gravura feita em uma placa de madeira. Tá? Quando a professora explicou sobre a obra do Pablo Picasso, do touro, quando a gente estava estudando sobre as linhas, ainda a professora falou sobre essas técnicas de gravura. Então, esse artista, o Escher, ele fazia as obras dele a partir de litografias e a partir de xilogravuras, tá bom? Então, essa obra dos répteis, ele fez a partir, né, uma gravura a partir de uma pedra, tá? E eu quero que vocês conheçam um pouquinho as obras desse artista, porque essas obras representam coisas fantásticas, incomuns, com várias perspectivas que causam ilusões de ótica quando a gente olha então para essas obras, né? Portanto, então, esse artista, ele viajou por diversos países, conheceu diversos lugares, culturas que influenciaram na sua criatividade, em especial quando ele fez a visita ao complexo de Alhambra, em Granada, que fica na Espanha, onde ele conheceu uma arte geométrica muçulmana que era desenhada nos azulejos. Então, esse contato com a arte árabe ocorreu então pelo interesse de Escher por figuras geométricas que se transformam, que se repetem e que elas refletem, pois ele desenhava figuras existentes na natureza, mas sempre com um estilo próprio, né? Cada artista ele desenvolve um estilo próprio para desenhar, para fazer suas obras, né? Então ele desenhava pássaros, peixes, pessoas, répteis e dentre outros elementos. Então, nessa obra, Répteis, a gente consegue perceber a presença, então, né, de formas geométricas, de sólidos geométricos, dando essa sensação de volume, né? Aqui também mais formas geométricas. A presença, então, desses répteis, que ele com frequência aparecia nas obras dele, né? Aqui como uma ilusão de ótica, os répteis eles estavam aqui desenhados no livro, né? E aqui eles começam a sair desse livro, percorrem um caminho e voltam novamente aqui para esse livro. Aqui também mais uma forma geométrica, né? O triângulo. Então ele usa, né? A técnica aqui do desenho para dar essa sensação de volume, né? A obra que é bidimensional, né? Dando essa sensação de tridimensionalidade. A outra obra que eu trago para vocês, a segunda obra, né, para a gente olhá-la,
se chama Natureza Morta e Rua, do ano de 1937. Natureza Morta é um tema de pintura, tá? Como existem outros temas como pinturas de paisagem, pinturas urbanas, aqui a natureza morta, ela é frequente quando os artistas desenham sobre a mesa objetos que não são vivos, como, por exemplo, flores e frutas. Isso se chama uma pintura de tema de natureza morta. Aqui, nessa obra do Escher, a gente vê a presença desse tema de natureza morta pela presença aqui, que a gente consegue ver que é como se fosse uma mesa aqui e alguns livros em cima dela, criando então essa sensação ali de como se fosse essa mesa, ela fosse a extensão de uma rua aqui. Então, Escher, ele vai relacionar espaços impossíveis, ele faz um jogo de perspectiva. O que seria uma perspectiva? É uma técnica que a gente usa em arte para dar essa noção de profundidade, de tridimensionalidade aos objetos e às composições artísticas, certo? Com quem olha as obras. E nessa obra é como se a gente estivesse olhando dentro dela para um plano, mas sem conseguir distinguir aonde termina a mesa e começa a rua. Então a gente não consegue perceber aqui aonde essa mesa aqui ela termina e aonde vai começar a rua. Ela é uma extensão, né? A mesa e a rua. A gente não consegue identificar aonde começa e aonde termina. E a presença, né, das formas geométricas, novamente. Essa obra também é uma xilogravura, então é uma obra feita em uma superfície de uma pedra lisa, tá? Passando para outra obra, a terceira obra que eu trago para vocês, ela se chama Cascata, do ano de 1961. Ela é uma litografia também, ou seja, né, uma gravura em pedra. Essa obra, pessoal, ela é um claro retrato das situações, então, impossíveis, né? Novamente, esse termo, né, de situações impossíveis, criadas por Escher, já que a água aqui, ó, olhem só, a água desse moinho aqui, que está aqui, ela sobe e ela desce ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente chama essas obras do Escher como situações impossíveis, porque na realidade elas, elas são impossíveis, né, de acontecer. E novamente aqui, né, a presença então de desenhos relacionados às formas geométricas, certo? Arquitetura, formas geométricas, construções de casas, aqui, né, as formas geométricas novamente presentes, dando essa sensação aqui de volume, tridimensionalidade, certo? E aqui a última obra que eu trago para vocês do Escher, a quarta obra, ela se chama Stars, né? Que traduzindo para o português seria Estrelas. Ela é de 1948. Essa obra também é uma gravura em madeira, uma xilogravura, criada por Escher em 1948, como eu já disse, representando dois camaleões. Então, aqui, ó, os dois camaleões aqui presentes na obra, em uma gaiola poliédrica. Essa gaiola poliédrica aqui, feita com formas geométricas, tá? Então, ela se chama uma gaiola poliédrica, onde esses dois camaleões estão dentro dessa gaiola, tá? Eles estão flutuando, então, em um espaço, certo, gente? O que seria um poliedro, né? O que seriam os poliedros? Eles são sólidos geométricos que eles são tridimensionais. Por isso, é possível observar a profundidade neles. A presença desses sólidos geométricos, né? Desses poliedros. Nessa obra, a gente também consegue ver a presença dessas formas geométricas, esses sólidos geométricos. Na primeira obra, a gente também consegue ver a presença. Então, como ele utiliza essas formas geométricas, a noção aqui de volume do tridimensional dentro das obras dele, tá?
O Escher, como curiosidade para gente aprender mais sobre esse artista, ele fez 448 litografias e xilogravuras, além de mais de 2.000 desenhos e esboços, né? Então, ele fez mais de 2.000 desenhos e esboços, né? Lembra que a professora falou que esboços seriam os estudos, estudos de formas geométricas, estudos dos desenhos, estruturação do desenho, né? Como um pré-desenho. Então, suas obras com a arquitetura, porque ele desenha, né, a arquitetura dentro da obra dele, igual nessa obra que a gente consegue ver. A perspectiva também, né? E esses espaços impossíveis que ele recria aqui nas obras dele continuam, então, ainda hoje a surpreender e admirar milhões de pessoas em todo o mundo. Então, portanto, em seu trabalho, nós reconhecemos uma minuciosa observação do mundo que nos rodeia e as expressões de suas próprias fantasias. Então, ele tem uma criatividade bem aguçada. Então, Escher mostra-nos que a realidade ela é maravilhosa, compreensível, então, e fascinante, tá? Então, esse é o artista que eu apresento para vocês na aula de hoje, relacionado ao nosso conteúdo sobre o volume. E aí, gente, depois de a gente conhecer um pouquinho mais sobre as obras do Escher, agora a prof quer fazer um comentário aqui com vocês, ver se vocês já escutaram isso ou se vocês já falaram isso para alguém. Nossa, aquela pessoa sabe desenhar muito bem porque ela tem o dom para desenhar. Então, vou contar uma coisa para vocês. As pessoas que sabem desenhar, que sabem pintar muito bem, o que elas têm? Elas têm muita organização, elas têm muita técnica, tá? Como que elas conseguem adquirir essa técnica? A partir de muito estudo, tá bom? Então, sempre elas estão praticando os desenhos, aperfeiçoando as técnicas, tá bom? Então, como a gente estuda matemática, a gente estuda português, a gente estuda a língua inglesa, assim a gente também estuda o desenho, certo? E a professora vai mostrar algumas maneiras aqui de compreender o desenho, tá bom? Primeiro de tudo, a gente precisa compreender a estrutura de um desenho. A estruturação de um desenho, elas são feitas a partir das formas geométricas, que a gente já vem estudando algumas semanas atrás. E essas formas geométricas, na estruturação de um desenho, elas são usadas como guias, tá bom? Lembrando que sempre a professora falou desde o início do ano que do ponto, que é o começo, depois do ponto vão surgir as linhas e depois das linhas que geram as formas. Então, as linhas que geram formas e as formas que vão gerar desenhos, tá? Então, o que a gente quiser criar da nossa imaginação ou da natureza, a gente vai utilizar, então, como base, como suporte, as formas geométricas. E eu quero que vocês aprendam a observar uma estrutura de um desenho. Vem aqui, aproxima comigo. Esse primeiro desenho que a professora fez para vocês, onde eu quero que vocês olhem bem as linhas em vermelho. Por quê? As linhas em vermelho estão indicando aonde a professora colocou as formas geométricas. Portanto, essa forma geométrica aqui é um retângulo. Estão vendo aqui comigo que a professora fez um retângulo e dentro do retângulo eu inseri um desenho, que seria então o copo, que o copo é um dos objetos mais fáceis aqui para quem está começando a aprender a desenhar, tá bom? Então, o que a professora fez? Inseriu aqui o retângulo. E como é uma figura que é o mesmo desenho, tanto ela é igual tanto de um lado quanto do outro, a gente divide ela no meio. Então eu dividi a forma geométrica, o retângulo no meio. Essa linha divisória é chamada de eixo de simetria, que ela vai nos dar base, vai nos auxiliar no processo da estruturação de um desenho, quando a gente começa a criar o desenho. Tá bom? Então, a mesma coisa que tem desse lado, vai ter desse lado. Vai ser cortado pelo eixo de simetria. Após, a professora fez o círculo em vermelho aqui embaixo
e um círculo em vermelho aqui em cima também. Esses dois círculos vão delimitar o tamanho aqui do copo, da base do copo, e o tamanho aqui da parte superior do copo, certo? Depois o que a professora fez? Pegou uma régua, traçou do canto aqui do círculo até lá embaixo, do outro lado também, traçou a linha aqui do canto até lá embaixo e automaticamente já formou a estrutura de um copo aqui, certinho? Então, essa estrutura aqui, ela foi feita a partir da construção aqui de formas geométricas para nos auxiliar. Essas duas imagens aqui que a professora colocou também, elas são um pouquinho mais complexas, certo? Mas eu quero que vocês observem essa estruturação do desenho. Olhem aqui esse vaso que a professora desenhou. Como que a professora foi desenhando ele? Olha só, aqui a parte de cima a gente pode colocar dentro de um retângulo, a parte do meio do nosso vaso dentro de um círculo e a parte inferior do nosso vaso dentro de um retângulo também, aqui onde a professora está mostrando. Aí, para a gente delimitar o formato do nosso vaso, olhem que a professora desenhou vários círculos. A base, aí aqui vários círculos que vão indicar a largura do nosso vaso, certinho? E aqui a parte superior do nosso vaso. Então, a partir desses círculos, depois que eu vim e fui contornando aqui para delimitar a forma do nosso vaso, como que ele iria ser. Aqui nessa outra imagem a mesma coisa, eixo de simetria, um vaso diferente, né? A professora também utilizou aqui as linhas em vermelho e círculos para ajudar nesse processo de estruturação do desenho, certo? Aqui em cima a gente pode perceber aqui que a professora colocou dentro de um retângulo, aqui a parte do meio também dentro de um círculo, e aqui embaixo também tem um retângulo, certo? Então, voltando aqui para o meio, a forma geométrica, ela vai auxiliar também no tamanho desse desenho que a gente vai fazer, certo? Se eu fizesse um retângulo maior, o copo, ele ficaria num tamanho maior, porque ele estaria dentro desse retângulo. Aí, se eu desenhasse um retângulo pequenininho, o copo ficaria menor. Então, quando vocês desenham a forma geométrica, para colocar um objeto dentro, vai auxiliar também no tamanho que vocês vão desenhar, certinho? Gente, nós aprendemos a observar, então, essa estruturação de um desenho. Não se apavorem, a gente vai começar de pouquinho, tá? Eu quis mostrar para vocês terem uma visão de como é feito esse estudo, como existem técnicas para desenhar mesmo. E na aula de hoje, o que vocês vão fazer como atividade prática? A professora vai fazer um passo a passo e nesse passo a passo nós vamos começar a fazer estudos sobre estruturação dos desenhos, que eu mostrei para vocês no início dessa videoaula, né? As estruturas dos desenhos, né? Dentro de formas geométricas. E o primeiro desenho que a gente vai fazer, o primeiro estudo, né? Que seria um esboço. O que seria um esboço? O pré-desenho, né? Não é o desenho final. A gente está estudando sobre os desenhos. Então, vão ser desenhos que a gente vai fazer estudos mesmo. Vai aparecer linhas, vão aparecer formas geométricas para a gente ir compreendendo essa estruturação dos desenhos, tá bom? Então, vão conferindo o passo a passo a seguir e façam essa atividade prática. Iniciando o nosso passo a passo de como estruturar um copo, tá? Estruturar o copo dentro ali de formas geométricas, vocês vão precisar de uma folha canson, de preferência, ou sulfite, não tem problema, tá bom? Pode ser sulfite tranquilamente. Uma régua, tá? Uma borracha, um lápis de escrever ou um lápis 2B, tá? Que ele é próprio ali para desenhar, mas se não tiver, não tem problema. Pode ser um lápis de escrever sem problema, tá bom? Então, vamos lá. Folha posicionada aqui na vertical. A professora hoje não vai pedir para vocês desenharem a margem, tá? Porque a gente tá fazendo estudos, né? A gente tá aprendendo
a desenhar, então, esses objetos, tá? Dentro de estruturas de formas geométricas. Então, são esboços, né? São pré-desenhos, são folhas aqui que a gente vai utilizar para estudar mesmo, tá bom? E, não esquecendo de falar, o copo, tá? Peguem um copo da casa de vocês, pode ser o mais simples que vocês tiverem, eu peguei aqui esse, tá bom? E vocês vão posicionar esse copo da seguinte maneira, tá? Vocês deverão deixar o copo a uma certa distância de vocês. Então, organizem a mesa, deixem bastante espaço para vocês poderem desenhar e visualizar esse copo e assim desenhar ele, tá bom? Então, primeiramente, a gente vai desenhar esse copo na parte aqui de cima da folha, tá? Mais ou menos na parte de cima. Mas pra gente traçar essa linha aqui bem certinha, nós vamos fazer algumas demarcações, tá bom? Vou pegar aqui, vou marcar até 14, do 0 até 14, e aqui também do 0 até 14, tá? Assim, a gente consegue traçar essa linha aqui, horizontal na folha, bem retinha, tá? Para o nosso desenho ele não sair torto depois, tá? Então, tracei essa linha aqui, agora a gente vai desenhar a forma geométrica. Qual forma geométrica que a gente pode encaixar o copo, então? Seria no retângulo, tá? Então, o tamanho do retângulo que a gente desenhar aqui vai ser o tamanho do nosso copo, tá? Então, aqui a prof vai desenhar aqui primeiro a largura do nosso copo, tá? Então, vamos fazer aqui ele medindo de 0 até 8, tá bom? Então, de 0, aqui, marquei o 0, até o número 8 aqui, 8 centímetros. Então, vou traçar essa linha aqui, já tracei aqui a largura do nosso retângulo, tá bom? Agora, qual que vai ser a altura desse nosso retângulo? Vamos fazer ele com 13 centímetros, tá? Altura 13 centímetros. Então, aqui, vou marcar aqui em cima que a altura vai ser 13 centímetros, de 0 a 13, ok? Aí, eu posso traçar aqui mais uma linha ali, né? Pra gente deixar ele bem retinho. Então, 0 a 13, aqui também 0 a 13. Ok, posso marcar aqui. Que essa vai ser a altura. Agora, é só traçar aqui, certo? Que vai ser de 0 a 13, olha só, deixar ele bem retinho, cuidado para não deixar ele torto, tá? Aqui. E aqui. Tá? De 0 a 13 centímetros. Ok. Desenhado o nosso retângulo, a gente vai inserir, então, o nosso copo dentro desse retângulo, dentro dessa estrutura aqui de forma geométrica, tá bom? Então, observem ali o copo de vocês, que a parte de cima, ela foi feita a partir de um círculo, e a parte de baixo aqui a gente também consegue ver um círculo, tá? Então, vão ser essas as formas geométricas que a gente também vai utilizar aqui para desenhar o nosso copo. Mas, primeiramente, lembrem lá que a professora falou do eixo de simetria, né? Quando os objetos são tanto igual de um lado quanto do outro. Isso serve para a gente auxiliar aqui no processo do desenho. Então, aqui, a nossa largura do nosso copo, 8 centímetros, então o meio é 4. Então, eu posso traçar aqui, dessa maneira, o nosso eixo de simetria, tá? Então, vamos traçar aqui o nosso eixo de simetria. A gente já sabe que aqui é o nosso eixo de simetria, ok? Vamos lá. O círculo que a gente vai desenhar aqui na parte de cima vai ser a parte de cima, então, do nosso copo. E o círculo que a gente desenhar aqui na parte de baixo, a base do nosso copo, visto que
o círculo de cima ele é maior e o círculo de baixo ele é menor, tá bom? Então, vamos desenhar aqui o círculo de cima. Esse círculo vai ser um formato ovalado, tá bom? Então, para desenhar esse círculo, a gente precisa primeiro fazer aqui uma medição para esse círculo ovalado sair bem bonitinho, tá? Então, vamos fazer assim, vamos medir de 0 a 2 centímetros aqui e de 0 a 2 centímetros aqui, tá? Aqui, assim, a gente já formou novamente um retângulo, mais um retângulo aqui no nosso desenho, tá? Então, nesse espaço aqui é que a gente vai desenhar o nosso círculo ovalado, tá? Se a gente fez aqui o nosso retângulo com 2 centímetros, o meio vai ser 1 centímetro. E aqui o meio também vai ser 1 centímetro, tá? Então, a gente vai fazer novamente mais uma linha aqui, tá? Porque essa linha vai delimitar o meio desse círculo, tá? Desse círculo ovalado. Então, a gente vai poder fazer a mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui, tá? Então, vamos começar a desenhar esse nosso círculo ovalado ali, que vai ser, portanto, a parte de cima do nosso copo, tá? Então, aqui, agora desse lado também, tá? Olhem só que a professora já conseguiu fazer aqui a nossa metade aqui do nosso círculo, tá? E agora a parte de cima também, tá? Aqui a gente deixa as lateraisinhas ovaladas também, tá? Ó, desse jeito. Vejam que a prof faz traços mais leves, que assim é mais fácil, ó, da gente conseguir apagar, tá? Com traços, utilizando traços mais levezinhos, tá? Então, aqui. Fizemos a parte de cima do nosso copo. Agora, a gente vai fazer a parte de baixo, a base do nosso copo, que também é redonda, tá? Como o nosso copo, né, ele vai afunilando, ele não vai poder ser do mesmo tamanho desse primeiro círculo aqui. Ele vai ter que ser um pouco menor, tá? Então, primeiro vamos fazer a mesma estrutura que a gente fez aqui, só que não mais agora de 2 centímetros esse retângulo que a gente desenhou aqui. E sim, agora vamos fazer de 1,5 centímetro, tá? Então, 1,5 centímetro aqui e 1,5 centímetro aqui. Agora, a gente pode traçar a nossa linha. Olha só, a gente já fez mais um retângulo aqui, certo? E o meio agora, portanto, vai ser um pouquinho aqui antes do 1, tá? Dessa marcação aqui do 1 centímetro, já que ele tem 1,5 aqui de altura, tá? Um pouquinho antes do 1, a gente mais ou menos marcou aqui o meio, e agora a gente traça, portanto, essa linha, tá? Essa linha aqui vai delimitar o meio do nosso círculo, tá? Igual a gente fez ali na estrutura de cima, só que agora num formato um pouquinho menor, ok? Então, aqui, tá? Agora, a gente vai ver o tamanho desse círculo, né? Porque a gente não pode fazer ele desse tamanho grande ali. Então, a professora vai tirar aqui, ó, dessa pontinha aqui até aqui, 1 centímetro. E do outro lado também, 1 centímetro. Esse vai ser o tamanho do nosso círculo, ok? Então, agora a gente só faz assim, pra gente saber que o nosso círculo vai ficar deste tamanho aqui, tá bom? Então, vamos lá desenhar o nosso círculo. Nosso círculo ovalado, tá? Tá? Parte de cima. Então, a gente tem a parte de cima do nosso copo e a parte de baixo do nosso copo. Agora, é simples, tá? A gente vai ligar
aqui bem certinho nessa linha que a gente fez para fazer o círculo, tá? Para ser a metade do círculo, e com essa linha que a gente fez aqui também para ser a metade do círculo. Então, aqui, aqui e aqui, aqui, tá? Usando essas linhas divisórias aqui que a gente fez para ser a metade do nosso círculo. Então, aqui a linha também, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fechar esse nosso copo. Aqui, aqui, olha só. Do outro lado também. E aqui, aqui, tá? Então, olha só, a gente já formou a estrutura desse nosso copo, certo, gente? Continuem assistindo a nossa videoaula, porque a professora vai lançar um desafio para vocês irem continuando a desenhar mais objetos nessa mesma folha, utilizando essa mesma folha, porque é o estudo que a gente está fazendo, podendo utilizar a parte de trás também para ir fazendo esses estudos. Na aula que vem, a professora vai ensinar uma técnica para dar sombreado a esses objetos, tá? Para continuar dando mais volume a esses objetos, tá bom? Com a técnica da luz e da sombra. Mas, por hora, vocês vão treinando mais objetos dentro dessas estruturas de formas geométricas. Continuem assistindo a nossa videoaula, tá bom? Espero que vocês tenham acompanhado e tenham conseguido fazer essa atividade prática que vocês tiveram que desenhar, então, a estruturação de um copo, certo? Que é o objeto mais simples para quem está começando a aprender a desenhar, a observar essas estruturas de formas geométricas para a composição de um objeto, certo? E agora eu quero lançar um desafio para vocês. Nessa mesma folha que a gente desenhou, que a gente fez a atividade prática do copo, que vocês desenharam o copo, nessa mesma folha vocês vão desenhar um outro objeto, tá? Porque essa folha é uma folha de estudos, certo? Então, os estudos ali servem para a gente ir aperfeiçoando, sabendo como desenhar melhor. Então, vai ser uma folha ali a gente pode dizer que é uma folha meio de borrão para a gente ir aprendendo a desenhar, tá? Então, nessa mesma folha, vocês vão desenhar um outro objeto que vocês escolherem aí na casa de vocês. Pode ser um copo diferente, pode ser uma xícara ou algum objeto mais simples que vocês consigam colocar ele dentro de uma forma geométrica, né? E consigam estruturar, desenhar esse objeto observando bem as linhas desse objeto, tá? Lembrem que a professora já falou na semana passada que o importante é saber enxergar de uma forma diferente, enxergar esses objetos, as linhas que formam esses objetos, porque as linhas nós sabemos desenhar, né? Então, usem a mesma folha e se quiserem ir tentando fazer mais desenhos de mais objetos, colocando dentro dessa estrutura de formas geométricas, pode fazer, tá? Quanto mais a gente praticar, mais a gente vai aprender e mais vai melhorar, tá bom? A professora tá morrendo de saudades de vocês. Façam essas atividades. Um beijo para vocês e até a aula que vem.